ao convite que generosamente ela faz, e fico muito feliz em poder atender. Agradeço sempre a Deus a oportunidade do trabalho e a casa pelo convite. Gostaria de poder vir mais vezes, porque eu me sinto muito acolhida aqui, gosto muito dessa casa, um carinho enorme que eu tenho, mas eu também trabalho em outra instituição e lá é exatamente na quinta-feira. E quando eu sou convidada para vir para cá, tem que dar um jeitinho lá para poder vir. Mas a gente sempre dá, né, um jeitinho, e é muito bom. Fico muito feliz em poder estar aqui com todos vocês, recebendo essas vibrações que me ajudam nesse trabalho, para que eu possa, né, trabalhar e chegar do outro lado um pouquinho melhor do que eu cheguei nessa existência. E hoje a gente vai refletir sobre essa lei bem conhecida de todos nós, que é a lei de causa e efeito. Então, que Deus, nosso Pai Criador, nos envolva em luz e serenidade nesse momento e sempre. Ele faz isso sempre. A gente é que se desequilibra. Porque se a gente confiar em Deus, a gente sempre vai estar sereno e equilibrado, né? Porque Ele nos ilumina durante toda a nossa jornada, desde que nos criou. Deus jamais nos abandona. E os livros para nossas reflexões de hoje, os conteúdos que a gente vai conversar um pouquinho, estão exatamente nessas obras aí, que é o Livro dos Espíritos, o livro Ação e Reação e o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, mais sobre a obra Ação e Reação, porque o Evangelho a gente conhece, é o Livro dos Espíritos, mas muitas vezes a gente não conhece outras obras espíritas. Acredito que muitos já tenham lido essa obra Ação e Reação. Então, falando um pouquinho sobre ela, para a gente entender a conexão dela com o tema, ele diz o seguinte: a doutrina espírita, no que respeita às penas futuras, não se baseia numa teoria preconcebida, não é um sistema substituindo outro sistema. Em tudo ela se apoia nas observações e são estas que lhe dão plena autoridade. A gente já sabe que toda obra, né, espírita séria vem, principalmente as obras que vêm através de Allan Kardec, as psicografadas, né, com Chico Xavier, são obras realmente bastante sérias. Essa vem por Chico Xavier, e tem todo um conteúdo de observações, né, de fundamento, não são conteúdos colocados aleatoriamente, né, supondo. São fundamentados e sérios, que nos trazem as informações que nos permite compreender as questões sobre a vida. Não só a vida espiritual, mas a vida, porque a vida é feita em planos diferentes. A gente vive uma hora no plano físico, outra hora no plano espiritual, que é uma coisa só. Não são mundos diferentes. São apenas dimensões diferentes, mas dentro de um único universo, que é a nossa casa. E ninguém jamais imaginou que em quais condições se encontrariam as almas depois da morte. Porque a gente nunca pensa nisso, né? Até conhecer a doutrina do Espírito ou passar por determinadas situações. São essas mesmas almas partidas da Terra que vêm nos descrever sua situação feliz ou desgraçada. Então essa obra ela traz relatos de espíritos de diversos níveis evolutivos, né? Trazendo essas suas experiências e nos alerta sobre as condições em que chegam após a morte do corpo físico, devido à forma como levou a vida, né, do plano físico. Vamos lá. Trata-se de inúmeros exemplos fornecidos por espíritos de todas as categorias, por intermédio de médiuns disseminados pelo mundo. Assim, tais revelações deixam de ser privilégio de alguns, pois todos podem prová-la, observando sem obrigar-se à crença. Qualquer um de nós pode buscar essas informações, independente das nossas crenças. Nós não precisamos ser necessariamente espíritas, porque a lei é divina, a lei é de Deus, é para todos, não é só para nós espíritas. E esse conhecimento vem justamente para nos facilitar durante a nossa caminhada. Independente dos rótulos religiosos que tenhamos adotado, a lei é uma, a lei de progresso.
todos nós fomos criados simples e ignorantes, iguais, todos, né? Senão não seria um pai tão justo assim, né? Se privilegiasse uns e outros não. E o destino é o mesmo, a perfeição. Então é uma coisa maravilhosa a gente saber que, apesar de sermos espíritos tão imperfeitos, um dia seremos perfeitos. Nenhum de nós vai escapar desse destino que é a perfeição. Então já dá um certo alívio, né? A gente acreditar que um dia realmente todos nós seremos anjos. Pensou? A gente de anjo, isso é até interessante, né? Bom, mas e aí? A lei de ação e reação e a lei de causa e efeito são a mesma coisa? Nós aqui, espíritas, que já estudamos bastante, o que é que a gente pode responder? Sim ou não? Lei de causa e efeito, lei de ação e reação é a mesma coisa? Concordam? Estão muito quietinhos. Ninguém se arrisca. A primeira vez que me fizeram essa pergunta, eu respondi. É errado. Aí foi assistindo justamente e estudando que aí eu entendi que eu estava errada. Qual é a resposta? Ninguém quer arriscar, não. Eu aqui no banco líder, tem alguém aí? É a mesma coisa. Então vamos conferir. Eu não sei. Vamos entender a lei de ação e reação. Primeiro, depois a gente reflete sobre a outra e compara, para chegar no denominador comum. A lei de ação e reação é uma lei física, certo? Também chamada de terceira lei de Newton. Ela diz que se o corpo exerce uma força em um corpo B, o corpo A exerce uma força no corpo B, o corpo B reage com uma força de mesma intensidade no corpo A, em sentido contrário. Em outras palavras, toda ação provoca uma reação de igual intensidade em sentido contrário. Isso aqui é um GIF animado, é porque não está funcionando. Ele lança a bola é o corpo A parede recebe a bola e devolve. Com a mesma intensidade que a bola atinge a parede, a bola do corpo a força que ela imprime lá na parede, que é o corpo B, a parede devolve na mesma intensidade, mas no sentido contrário. Isso é uma lei física, uma lei que trouxe para a gente muitos esclarecimentos, né, para a gente poder entender as leis da natureza. É uma lei da natureza, não é uma lei inventada, mas ela se refere à matéria, não é? Porque é assim que a gente consegue compreender certas coisas na nossa vida, na nossa natureza. Agora vamos entender o que é causa e o que é efeito. Causa é a origem de alguma coisa. É um ato inicial que provavelmente vai resultar numa consequência a qual chamamos de efeito. Toda causa vai ter um efeito, não é? Então, por exemplo, se tem uma pessoa cochilando e um outro dá um grito, o grito é a causa, ele se assusta, é o efeito. Né? Então, vamos ver aqui, eu trouxe, esse está funcionando. Então, por exemplo, comi demais, comi o que não devia, uma alimentação inadequada, e sinto certo desconforto. É uma consequência do meu ato. O ato foi a alimentação inadequada. E a consequência, o efeito, foi a má digestão, né? O desconforto, o mal-estar. Temos também uma outra situação. A pessoa está ali contente, é o efeito de alguma coisa, eu não sei o que aconteceu com ela. Mas vamos supor que ela tenha se dedicado bastante, estudado bastante e conseguiu passar num concurso que ela gostaria muito, que ia trazer muitos benefícios para ela. E aí, qual foi a causa? O esforço, o estudo. E a consequência? A vitória, que trouxe essa reação de alegria. Então, a gente pode ter coisas positivas ou negativas, não é? Vamos lá.
Causa é a origem e efeito é a consequência. Então, tudo que nós vivenciamos, tudo, existe uma causa. Toda experiência de vida é um efeito de uma causa anterior. A lei de ação e reação e a lei de causa e efeito, então, são a mesma coisa por essas definições que nós vimos? Vamos analisar. Eu ainda não sei a resposta. Os dois termos, ou seja, lei de causa e efeito e lei de ação e reação, são frequentemente usados como sinônimos. São. E muitas vezes a gente aceita e se encaixa. Porque tem o mesmo princípio. O princípio qual é? Houve uma causa e houve um efeito. O princípio é o mesmo. Então, elas muitas vezes são usadas como sinônimo. Mas, a rigor, não são a mesma coisa. Ambas são leis divinas. A lei física é uma lei da natureza. A gente não muda. Quando ela está errada, é porque ela foi criada pelo homem, foi feita por observações equivocadas que depois, posteriormente, elas são modificadas. As leis divinas não. Elas são imutáveis, porque elas são perfeitas. Por quê? Porque foram criadas por um ser perfeito. E o ser perfeito não vai errar. Ele não vai lançar uma lei que mais adiante, se não der certo, ele modifica. Deus, quando a gente parte do princípio que Deus é a perfeição, a gente começa a compreender melhor muitas outras coisas. Então, essas leis são divinas. Porém, a lei de ação e reação é uma lei física aplicada à matéria. Eu bato nessa mesa com muita força, eu vou sentir a mesma dor que ela talvez pudesse sentir se fosse um ser vivo. E a lei de causa e efeito é uma lei moral aplicada aos espíritos, nós, enquanto espíritos. Certo? Então, embora a gente possa, em algumas situações, utilizar as duas denominações como sinônimo, elas não são a mesma coisa. E a gente vai até entender melhor por que elas não são a mesma coisa. Vejam só, aí é uma lei física, certo? Ele bate e com a mesma força que ele tocou ali a cama elástica, ele também recebe a mesma força que impulsiona ele no sentido contrário. Lei da natureza, lei física, ação, reação. Já a lei moral, eu tratei bem uma pessoa e eu recebi essa coisa também. Eu dei amor, recebi amor. Eu dei atenção, recebi atenção. Então, a lei de causa e efeito, ela é de mundo moral, enquanto que a outra é uma lei que diz respeito à matéria. Como nós não somos só matéria, então, a que vai mais se aplicar na nossa caminhada é a lei de causa e efeito. Aí lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o item 5 diz o seguinte: não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo que pecou. Tem justiça aí? Tem, não é? Então a gente observa que não existe nenhuma falta que não vá sofrer uma consequência. Quando coloca-se falta, a gente está observando apenas o lado negativo. Mas a lei de causa e efeito, ela não se refere somente às nossas faltas, mas tudo que a gente faz, seja de bom, seja de ruim. O que a gente faz de bom vai gerar efeitos positivos, efeitos bons. O que a gente fizer de ruim, o efeito será ruim, será negativo. Aí com essa consequência, ou melhor, com essa consciência, já devemos refletir melhor nas nossas atitudes. Passar a pensar mais antes de agir.
para poder fazer melhores escolhas. Porque aí a chance de acerto vai ser maior e possivelmente uma colheita melhor. Importante lembrar que Deus é soberanamente bom e justo, como eu comentei agora há pouco. Perfeito. Ele não comete injustiças. Tudo na sua lei está em conformidade. Nada está errado. Muitas vezes estamos vivendo situações difíceis e nos sentimos injustiçados. Quantos de nós não já dizem, por que Deus fez isso comigo? A gente só enxerga aquilo de bom que a gente fez. Vamos supor que na existência que a gente esteja vivenciando, realmente a gente não tenha encontrado causa aparente para justificar determinadas coisas que a gente esteja vivenciando, como um sofrimento, uma dor, uma dificuldade muito grande. Mas, se não está naquela mesma existência, provavelmente está lá atrás, em uma outra. Como a gente costuma falar, é vidas passadas. Na verdade, são existências passadas, porque a vida é uma só. A gente foi criado, começou a nossa vida e vai agora para todo sempre. Então, a vida é uma só. Agora, dividida em estágios, em existências, porque a gente não consegue fazer tudo de uma vez. Então, cada existência que a gente vivencia, a gente está já plantando aquilo para as próximas. Então, se hoje eu passo por determinadas dificuldades e não consigo visualizar nessa existência a causa disso, com toda certeza essa causa está lá atrás de uma existência, pode ter sido a última ou não. A gente não necessariamente resgata as nossas faltas em existências logo posteriores. Tem muitas faltas aí tão grandes, que não dá nem para resgatar numa única existência. Deus, soberanamente bom e justo, sabe que não temos condição de suportar certas coisas, e aí parcela a dívida. Porque o texto está aqui diz que Deus não dá fardo pesado a ombros fracos. Então, ele espera que nós tenhamos a condição necessária para suportar. Porque o que ele quer é o nosso êxito. É que a gente vença, que a gente supere as nossas deficiências, as nossas dificuldades. Então, se ele der uma prova que eu não consiga, não tenha condições ainda de vencer, de que vai me adiantar? Vai ser uma existência, talvez, sem muita utilidade. Então, ele dá as condições necessárias para que a gente se prepare, se fortaleça, para depois receber aquele fardo pesadinho. Portanto, quem está sendo hoje bem direitinho, andando na linha, bonzinho, não pense que está livre. Pode ser que está sendo exatamente se fortalecendo para depois receber a prova tão necessária. Agora, muitas provas não são necessariamente resgates. Algumas provas são pedidos mesmo do próprio Espírito, consciente da necessidade de evoluir mais rápido. Aí ele pede. Chico Xavier, em certa ocasião, conta que ele estava lá nos trabalhos dele, tinha uma pessoa na rua, um menino catando algumas coisas, restos, e ele se aproximou daquele homem e abraçou. Depois perguntaram a ele por que ele tinha feito aquilo. Ele disse, porque aquele homem era tanta luz, que eu quis abraçá-lo. E ele, aquele homem que estava vivendo aquela situação tão difícil, tão triste, tão dolorosa, tão sofrida, foi uma escolha dele passar por aquela situação para, através daquela prova difícil, conseguir vencer mais rapidamente. Quando a gente passou pelo período das Olimpíadas agora, vimos muitas coisas bonitas, e não tem umas provas que você ganha mais pontos dependendo do nível de dificuldade da prova? Assim somos nós. Dependendo do nível de dificuldade da prova que a gente esteja vivenciando, a gente vence mais rápido aquele degrauzinho da nossa evolução.
Em todos os momentos, Deus age com justiça plena sobre todos nós, os seus filhos. Não há caso de injustiça na lei divina. Não há. Podem ter certeza. Muitas vezes fraquejamos, colocamos assim em prova a nossa fé, porque às vezes duvidamos de que realmente Deus esteja sendo justo conosco. Não existe injustiça. Basta pensar sempre. Deus é perfeito, é o Criador de todo esse universo, de todos nós. Então não tem nada errado. A cada um, segundo as suas obras, já nos disse Jesus. Então tem prova maior da justiça divina? Já pensou? A gente aqui trabalhando, né, com responsabilidade, ajudando o próximo, seguindo todas aquelas missões que o mestre deixou, perdoando, que é tão fácil, né? Amando mesmo, despretensiosamente, né? Fazendo com o outro aquilo que a gente gostaria que fizesse conosco. Aí, de repente, um outro aí, que não quer nada, né? Só dá trabalho, recebe um bônus hora lá e eu não. Não é justiça. Não é? Aí a gente quer reclamar de Deus, e aqui? Aí o que eu fiz? Por que ele ganhou e eu não? Aí seria justamente, Deus não seria esse ser justo. Então tudo que nos acontece é dentro da lei divina de justiça, da lei de causa e efeito. Nada foge a essa lei. Qualquer situação que estejamos vivenciando, seja ela boa ou não, são frutos das nossas atitudes anteriormente a essa existência ou dentro dessa mesma. Um exemplo bem simples. Tem uma pessoa que está passando por um problema de saúde bem sério, bem grave mesmo. Não tem plano de saúde e depende do serviço público, que a gente sabe que no nosso país às vezes é muito difícil conseguir uma consulta, quando consegue para muito tempo depois. Mas a situação dela é bem grave. E aí o médico marca para fazer um exame e assim que o exame sair, se levasse logo, porque precisa de uma cirurgia com urgência, é uma urgência que o exame só sai 30 dias depois. Aí a pessoa recebeu o exame, aí naquele dia marcado, perde a hora e não vai. Aí começa a sofrer. Porque vai marcar, aí não tem mais para vender, tem que marcar para mais adiante. E a coisa está piorando. Está sofrendo por responsabilidade de quem? Foi Deus? Por que Deus faz isso comigo? Eu não mereço, eu fui tão boa. Está colhendo exatamente o fruto do seu desinteresse por você mesma. Porque uma coisa que é tão grave, você tem que ter mais responsabilidade com você, com o corpo que Deus lhe deu. Você tinha que botar 1000 alertas. Né? Não poderia perder aquilo, até porque sabe as condições do atendimento público. Não poderia perder aquilo. Agora está aguardando novamente, e isso vem se arrastando há mais de 2 anos. Então, muitos dos nossos sofrimentos na existência atual são frutos das nossas atitudes. São frutos do que nós fazemos. Se não forem coisas boas, podem ser coisas ruins, mas eu posso também estar fazendo coisas muito boas e achar, muitas vezes a gente diz assim, eu sou tão feliz, nem sei se eu sou merecedora de tanta felicidade. É sim. Com certeza você pode nem lembrar, mas você deve ter feito tanta coisa boa que está colhendo justamente os frutos. Com certeza. E não pensem que fazer coisa boa são obras gigantescas, não. É no dia a dia, sabe? Aquele conta-gota, né? Olhando lá a sementinha, pegando para ela poder florescer. É aquele bom dia. É aquela palavra de atenção ao gari que passa lá na rua, está recolhendo o seu lixo, você passa às vezes indiferente.
aí ele está lá no sol quente, ralando, se você passa e diz, bom dia, quer copo d'água? Você já fez algo tão bom para uma criatura que a gente nem se dá conta de como gestos, às vezes, tão pequenos podem representar degraus na nossa evolução. E até porque atitudes como essas, a gente vai treinando. A gente vai treinando e vai fazendo cada vez mais e cada vez mais. E a gente vai se transformando. Porque é assim a nossa caminhada, uma transformação. Desde o momento em que fomos criados, a gente vive no processo de transformação. A mesma coisa, o planeta não está em transição, essa transição não é da noite para o dia, não. Desde que o planeta foi criado, ele vive em transição, evoluindo. Agora, quem causa essa transição para um mundo melhor, para uma categoria mais elevada, somos nós, os seus habitantes. E todos nós que aqui estamos somos seres imperfeitos, mas já adquirimos um nível de consciência melhorzinho, capaz de compreender melhor as leis divinas e saber escolher melhor. Tem muitos espíritos ainda trafegando por aqui, ainda no nível inferior, mas não é mais a maioria. Não é. A conta de cada um. André Luiz usa esse termo. Lá no livro, justamente, Ação e Reação, André Luiz deu esse título a este livro, Ação e Reação, mas ele deixa bem claro em seu conteúdo que não se trata da lei física. A lei de causa e efeito, também chamada de lei do retorno, André Luiz diz que é a conta de cada um. É a conta que chega. Não tem como fugir dela, a conta vai chegar. Gerada pelo próprio indivíduo perante a justiça divina com seus créditos e débitos. Então, cabe a nós escolher se a gente quer ter mais débitos do que créditos. Né? E ele ainda diz o seguinte, que as ações de hoje estão condicionadas à realidade futura. No livro Ação e Reação, André Luiz relata casos que conheceu durante os 3 anos que ele, lá na colônia Mansular, tem as instituições, né, as escolas. Então lá ele passou 3 anos naquela instituição Mansão Paz. E foi lá que ele conheceu diversos casos, né, e ele viu a ação dessa lei. É também
ซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดให้ประกันชีวิตเชื่อในความดี Esse vídeo já circulou bastante, acho que muitos já conheciam, mas sempre que a gente vê, a gente observa coisas que às vezes a gente não observou antes, né? Atitudes tão simples no dia a dia que dá para a gente fazer e construir um mundo melhor, que é o que a gente quer. Né? Então, no livro Lampadário Espírita, de Joana de Anjos, capítulo 38, ela nos traz essa seguinte mensagem. No lugar em que te encontras, sempre poderás semear a luz da esperança e do amor. Isso é possível para todos nós. Seja qual for a condição em que nos encontremos, vamos cultivar sempre o amor, a luz, para que a gente possa, na próxima oportunidade, na próxima encarnação, já começar a colher frutos bem melhores. E que Deus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada a todos vocês pelas interações. Você pode falar com a gente.